Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre vampiros psíquicos, né? Esse é um assunto, creio que acho que é a primeira vez que a gente está falando sobre isso, se não me falha a memória aqui na Alquimia da Mente, mas é algo que ressalta bastante até mesmo os entendimentos que as pessoas têm de uma maneira geral, né? Até mesmo envolvendo aí o sobrenatural, né? Ou mesmo um, um encosto, ou mesmo alguém no nível espiritual que está nesse momento tirando uma energia, né? Logicamente aqui que a gente não tem um cunho nem de substituir a sua religião, culto ou doutrina, né? Inclusive a gente frequenta, né, diversos locais, internacionalmente falando, para trazer, né, uma forma aí de que a nossa mensagem, né, seja compreendida para qualquer leigo, né? Qualquer pessoa que, na verdade, não frequente, por exemplo, sua própria religião, a sua, que você está agora nesse exato momento, né? Que você está há bastante tempo, né? O grande lance é, esse conceito, ele é real, né? Um vampiro energético, né? Não tem a ver apenas com um ser mediúnico ou mesmo um obsessor. Vai além até mesmo daquilo que a gente conceitua. E eu quero dizer isso no sentido prático da palavra. Né? Um vampiro energético, por exemplo, pode ser um alimento que você está consumindo hoje. Né? E não é nem pode ser considerado um alimento, mas é algo que, em termos de nutrientes ou mesmo de calorias, só vai fazer com que você engorde, né? Que você crie gordura. E né, esse tecido, né, no caso de gordura aí, não vai ser muito bom, não, né, para o seu organismo. Vai ser muito ruim, né, no longo prazo. A obesidade é uma doença, né? Então a gente tem que entender também o que a gente consome, né? Tem até aquele velho mantra, né? Você é o que você come, né? Um vampiro energético, por exemplo, pode ser as pessoas que você, nesse exato momento, frequenta as casas deles, né? Ou mesmo os círculos sociais que você tem. Pode ser até mesmo em relação às pessoas, né? Do seu culto, doutrina, religião. Pessoas as quais você sabe que já não tem uma mesma sinergia, ou mesmo não estão preocupadas em relação ao que você pensa. Então, de uma forma geral, é como se ela ou ele quisesse que sempre a opinião dele ou dela fosse a verdadeira. Mas se você entende que, na verdade, você entrou ali para abrir, né, os seus caminhos, ou mesmo entender mais coisas, talvez isso está acontecendo o oposto. Então, está limitando o seu próprio progresso, até mesmo espiritual. Um vampiro energético, por exemplo, pode ser também a sua própria rotina. Eu sempre conceituo assim, tem dois tipos de vampiro energéticos, né? Tem o interno e o externo. E poucas pessoas falam do interno. É muito mais fácil você conceituar que o vampiro energético é um obsessor, o qual eu não vejo, ou mesmo alguém fez um trabalho para mim, né? Que até entra, né, essa coisa, porque é mais fácil, né? Às vezes para contar uma história. Eu quero dizer isso não pejorativamente não, mas tem muita gente que prefere criar uma história que é irreal, é fictícia, que ninguém fez nada, ninguém fez nada. A pessoa é um vampiro. Ela é. Ela mesma se sabota em relação a ela mesma. Né? A gente atendeu, eu lembro atendimentos que eu fiz lá no começo, né, da carreira, falando, né, entendendo um pouco mais sobre isso. A pessoa, você via que a pessoa não queria avançar. E por mais que você trouxesse argumentos, até mesmo argumentos racionais, né, então factuais, sobre a própria vida dela ou dele, essa pessoa, na verdade, não queria, né, então usar o futuro do pretérito, não queria transformar a vida dela. Então ela queria, no fundo, que tudo continuasse como tá, mas colocava que, não, mas eu não consigo, eu já tentei, né? Mas eu acredito que pode estar acontecendo isso. Então, ou seja, nunca a responsabilidade é dela ou dele. A responsabilidade é sempre de alguém que, na verdade, fez um trabalho, né? Então, tem que fazer uma limpeza energética, precisa passar um incenso, precisa fazer um trabalho para desfazer o trabalho, né? Que tem isso também, né? Logicamente, que você que sabe aí de algum tipo né, de religião que atue dessa perspectiva, né? A gente sabe disso. Mas é como o universo trabalha, né? Toda causa tem um efeito. Isso é real, né? A gente pode dizer que sim. Mas até tem uma argumentação bastante válida também. Se você, na verdade, a gente fala até mesmo, tem o corpo fechado, né? O pessoal gosta de usar. Mas se você, na verdade, no fundo do fundo, tem uma argumentação em si, você confia em você.
se você, na verdade, tem clareza para onde você quer ir, se você, por exemplo, desenvolve a sua saúde espiritual, sua riqueza espiritual todos os dias, é muito difícil, mesmo que tenha um vampiro psíquico externo a você, conseguir fazer o que ele ou ela gostaria que fizesse, certo? Porque a tua clareza, a tua força espiritual é tão grande, né? Então vamos dizer assim, usando uma metáfora, a sua luz é tão vibrante, é tão dourada, que ninguém vai conseguir te afetar. É a mesma perspectiva. Mas aí que tá, eu volto na argumentação do vampiro psíquico interior. É algo que eu vou falar agora e eu quero que você ressalte dentro da sua própria vida. Muitas pessoas fogem desse assunto porque elas não querem admitir que elas mesmas, né? Então, o que é o conceito de vampiro, né? Vampiro seria sugar, né? Elas mesmas sugam, drenam a energia vital para fazer o que precisa fazer. Então, é na vida pessoal? Sim. É na academia que não está fazendo? Sim. É no trabalho que tem que ser feito e não faz? Sim. Então, ela está empurrando com a barriga a carreira profissional, está esperando, por exemplo, para ser demitida, para ganhar os auxílios ou mesmo os benefícios, né? Independente do país, tá? Independente do país. Está esperando com que a pessoa amada, né, que você diz que ama, dizer o que precisa ser falado, ao invés de você falar, ó, tem que fazer, a gente tem que fazer isso, senão não vai dar mais certo, né? Fica esperando alguma coisa. Fora isso, ter, desejar, né, querer algo diferente, né? Então, uma pessoa que busca por esse vampirismo, vamos dizer assim, está sempre, ao invés de agradecer, meditar, buscar ter um equilíbrio, a gente pode dizer até mesmo um balanceamento das emoções, é uma pessoa que se comove muito, ela tem problemas emocionais, e podem ser problemas lá da infância, assim, que não foram trabalhados. E aqui não se trata de vitimismo ou comodismo, mas se você tem um problema, você precisa encontrar a solução. Mas ela não, ou ele não quer achar uma solução, né? É muito fácil continuar, por exemplo, com um alicerce ou mesmo um status de vítima, porque isso convém, né? A gente fala até do triplo 8, né? Várias pessoas, o que? Elas vivem no triplo 8, o que é? É tristeza, né? Raiva. Então as pessoas, o que? Elas não saem disso, porque se elas ficam tristes, vai sempre ter alguém, ai, tô tadinha, coitadinho dele, né? E depois fica com raiva, não, eu preciso mudar, ai, tadinho dele. Ou seja, ela mesmo que criou um gatilho emocional, um gatilho psicológico, que se põe nesse posicionamento de vítima, ao invés de ela ou ele mesmo se reerguer, porque ela sabe que no fundo, não vai ter ninguém para fazer isso. E ela tem consciência disso. Eu quero dizer, no fundo, essa pessoa já sabe o que tem que ser feito, mas ela não faz por conveniência, por comodismo mesmo. Porque isso é algo que eu sei fazer e eu sei que isso vai gerar isso. É como x mais y é igual a 1. Né? E isso não é legal. Se a gente pensa em evolução, a gente crescer de uma maneira geral. Né? Se você, por exemplo, não trabalha isso, o que vai acontecer com você? Nada. Não vai acontecer nada. A sua vida vai continuar do mesmo jeito. E talvez você nunca mais vai ouvir o nosso podcast também. E tá tudo bem. Só que o grande lance é, se você está com esse problema, ou mesmo conhece pessoas que estão com esse problema, a única coisa que cabe a você fazer, por exemplo, é você começar a agir de uma maneira correta, uma maneira que, na verdade, você tem que fazer. E vai incomodar? Logicamente. Né? Às vezes até a gente fala de limpeza energética. Sim, faça do jeito que você acredita. Eu sempre falo isso. Né? Na Alquimia da Mente, a gente estuda todas as religiões, a gente visita. Né? Eu viajei várias vezes para a Ásia, para outros países, para a gente entender os rituais. Cada um tem seu ritual. Talvez você tenha o seu. Nós temos os nossos, até de escolas iniciáticas, ordens iniciáticas, escolas esotéricas. Cada um tem uma linha. Faça a que você goste. Não tem receita de bolo. Às vezes as pessoas pedem para os outros algo que elas conseguem fazer por si mesmas. Então faça aquilo que te é conveniente. Mas saiba que aquilo não é um fim. Não vai ser uma limpeza que vai, por exemplo, fazer com que você tenha o emprego dos seus sonhos, ou mesmo dinheiro na carteira, ou mesmo só desejar que as coisas vão cair do céu. Não é assim que funciona. Tem a sua parte, o seu 50%. Né? Às vezes até mesmo o 100% você tem que fazer, porque está tão parado que necessita mais esforço. Né? E até mesmo para trabalhar essa parte da espiritualidade, que não tem a ver com religião, espiritualidade tem a ver de espíritos que vem de inspirar e que tem a ver com respiração,
A gente tem um treinamento que é focado diretamente nesse aspecto. Então, clica no primeiro link da descrição, que vão ter mais informações lá para você conseguir destravar essa parte. E, logicamente, que talvez não seja o seu momento, e tá tudo bem. Mas o grande lance é, começa a dar o primeiro passo. Talvez esse podcast serviu para você como um gatilho para mudar algo em você, ou mesmo em alguma pessoa que você sabe, no fundo, o nome dela ou dele, nesse exato momento, que está precisando ouvir esse podcast. Então, compartilhe esse podcast com ele ou com ela, que vai ajudar muito no dia de hoje, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.